Fala pessoal, Luiz Reis aqui para mais um vídeo. Esse vai ser um vídeo curto. Eu vou explicar um pouquinho como que eu utilizei o UseMemo, né, nesse aplicativo aqui e por que você deveria usar e aprender como é que funciona esse hook. Para quem ainda não viu, esse foi um vídeo que eu fiz sobre criar um joguinho da Snake, né, aquele jogo da cobrinha, em React Native. Então nesse vídeo aqui eu mostro mais ou menos como que eu fiz, né? Mostro o passo a passo, mas nesse vídeo eu vou focar especificamente nesse componente aqui da fruta, tá? Se eu for aqui no game, ó, no componente principal, eu tenho aqui, né? Esse componente da fruta, que eu tenho essa header, a board é essa placa quadriculada aqui, a Snake, né? Que ainda tá só com a cabecinha aqui, e o componente food, né? Que é a comidinha aqui. Se eu der um play aqui agora, ó, a cada vez que o jogo dá um refresh na tela, né? A cada vez que a cobrinha está andando, a fruta está mudando. Isso nós vamos ver aqui, olha, no nosso componente de fruta, como é que ele funciona. Ele é um componente bem simples, quando eu tenho um array aqui de emojis de frutas. E toda vez que eu carrego esse componente food aqui, olha, ele simplesmente exibe, né, um texto, né, com um emoji desses aqui, aleatoriamente. Então o que está acontecendo é toda vez que esse componente recarrega, essa constante random food aqui muda e automaticamente a nossa fruta aqui vai mudar. Então se eu der um play aqui, nós estamos vendo que a cada vez, olha, ele está pegando uma fruta aleatória ali do meu array. E a gente não quer isso, a gente quer que o jogo continue rodando, mas esse componente aqui ele só vai alterar a partir do momento que a cobrinha comer uma fruta, né? Então se ela viesse aqui, por exemplo, e conseguisse colidir com a fruta, aí sim, né, ela ia mudar de posição e trocar o emoji para uma outra frutinha. Então como é que a gente faz isso, pessoal? Vou voltar lá aqui no game. Então eu quero que só esse componente aqui, olha, a tela vai recarregar, mas eu quero que esse componente aqui não recarrega. Isso serve para algum outro componente, pessoal? Sim, eu poderia usar isso aqui para a header só atualizar quando eu tiver um score novo. A placa aqui, olha, eu praticamente não preciso de atualizar ela nunca, né? Porque ela é só basicamente o número de linhas e colunas. E o único componente aqui que vai estar sempre atualizando é o Snake. Eu vou fazer só para o food por enquanto, né, para esclarecer como é que funciona, mas serviria também, depois eu vou fazer para a header, vou fazer para a board aqui para vocês verem como é que funciona. Então como é que eu faço? Eu vou tirar esse componente daqui, aqui olha, eu vou criar, né, aqui eu já criei um outro componente que chama random food, e ele vai receber um UseMemo, e esse UseMemo ele é praticamente parecido com o UseEffect, né, que ele tem uma função como primeiro parâmetro e aqui o array de dependência no segundo parâmetro. Então o que esse cara aqui vai fazer? Ele vai memorizar esse componente entre as renderizações. Então o componente a tela está renderizando, mas ele vai lembrar como que estava na última atualização, enquanto não tiver uma atualização no estado food, né? Então como é que eu jogo isso aqui na tela? Eu vou colocar aqui entre chaves, né? E vou colocar aqui o meu componente. Só de eu fazer isso aqui, ó, ele já parou de renderizar. Ele só vai atualizar quando a fruta mudar de posição. Olha, a fruta mudou de posição, ele pegou um novo emoji para aquela fruta. Então é bem simples. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Olha, se eu duplicar aqui, por exemplo, a minha header, ó, vou fazer aqui, olha, const header. Vou colocar aqui header memo só para a gente lembrar de como é que é. Vai ser um UseMemo. Aí o primeiro parâmetro é uma função que vai retornar o valor que eu quero memorizar, né? Nesse caso aqui é um componente. E o meu segundo array é um array de parâmetros. Então qual que é o componente que eu quero memorizar? Esse aqui. Então eu vim aqui e coloco, olha, return e jogo o meu componente. E quando que eu quero que esse componente aqui recarregue? Eu posso usar as mesmas coisas que eu estou usando aqui de padrão. Olha, por exemplo, quando eu atualizar o score, então ele vai virar uma dependência. Se eu mudar o isGamePaused, eu também recarrego o componente. E praticamente só isso. Eu posso colocar o insets aqui também,
quando ele atualizar, para atualizar, porque é o que vai definir aqui, né, a altura que eu tenho aqui nessa tela útil, digamos assim, de um iPhone, alguma coisa assim. E aqui no lugar do header, eu abro chaves e coloco header memo. E agora ele vai funcionar igualzinho estava funcionando. Quando ele tiver um score ali, ó, atualizou. Quando eu pausei, ele pausou. Tirei a pausa, ele voltou o jogo. Se o jogo, se eu bater aqui, olha, ele vai bater, reiniciou o jogo. Se eu clicar aqui, ele vai reiniciar. Então continua funcionando a mesma coisa. A diferença é, ele não tem que fazer isso aqui toda vez que a tela renderizar, né? Eu coloquei um tempo do jogo mais lentinho para ficar claro do que está acontecendo. E agora a mesma coisa eu vou fazer para minha borda aqui, ó, para minha board, né, minha placa. Então eu vou colocar aqui, ó, const board. Vou colocar memo aqui também para ficar padronizado. Use memo. E aqui a única coisa que eu tenho aqui, olha, eu tenho essas constantes aqui de colunas que eu não preciso de usar ela, porque é uma constante mesmo. O rows aqui é uma variável que não é de estado, né, digamos assim, então também não preciso de memorizar ela. E eu vou usar aqui só o insets praticamente. Então aqui eu vou usar esse insets aqui. Ou, por exemplo, ou poderia não usar nada, mas basicamente esse insets aqui eu preciso dele para eu saber a área útil da tela, né, enquanto eu estou criando a minha placa. Ó, joguei aqui, continua funcionando da mesma forma. A diferença é que, do jeito que estava antes, a cada vez que a minhoquinha dá um passo aqui, eu recarrego toda a header, toda essa borda com todos esses quadrinhos quadriculados e recarregava a comida, sendo que o único elemento que eu preciso realmente de movimentar é a cobrinha, né? Então, o use memo ele serve para isso, né? Ele tem outras aplicações também, mas a aplicação principal aqui nesse jogo foi essa, né? Então aqui eu estou salvando aqui processamento, né? O jogo não vai precisar de carregar essa tela. Olha o tanto de componente que ele estava carregando sem necessidade, né? A header aqui com todos esses componentes, essa placa aqui que está com todos esses quadradinhos, tudo isso estava sendo recarregado a cada passo que a cobrinha dava aqui. E agora está tudo memorizado, né? E aqui, por exemplo, a comida eu atualizo a hora que eu preciso, a header eu atualizo também na hora que eu preciso, e a board aqui praticamente eu atualizo só na parte inicial, e é isso aí. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado de mais desse vídeo. É um vídeo curtinho, mas é uma dica assim muito importante, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.